então, no capítulo único da segunda morada, logo no comecinho, Teresa vai dizer algo bem interessante. Ela diz assim, olha, que gozado isso aqui. É muito, muito bacana quando você pega o espírito da coisa. Ela diz, nas segundas moradas estão as pessoas que começaram a ter oração e entenderam que não devem se demorar nos primeiros aposentos do castelo. Aqui tem uma mensagem bem interessante que a gente precisa refletir um pouquinho. Então, quem já avançou, esses casos que eu já apresentei, você já entrou no primeiro cômodo, mas você tem que entender que você não pode ficar muito tempo aí, né? Ou seja, eu já saquei algumas coisas, Cris, já percebi, igual o Márcio brincou, o Arnaldo está em todas. Vou usar isso que é um bom exemplo. Quer dizer, eu já percebi, já estou participando aqui, eu vou lá na live, estou aqui na Unidarma, os vídeos lá do YouTube, já estou sacando, já estou percebendo. E quando a pessoa começa a perceber, ela quer mais. Ela quer mais. Pô, tem aula lá? Vou fazer. Pô, tem uma live de meditação? Eu vou fazer. Pô, vai ter uma apresentação sobre autoconhecimento? Vamos lá participar. É assim. É assim. Só que quem entra... Isso é palavras de Teresa. Quem entra nessa segunda morada, ou nesse segundo cômodo, sofre mais. Sofre mais do que quem não entrou ainda no castelo, ou quem está na primeira morada. Sabe por quê? Porque essa pessoa começa a perceber coisas que antes ela não tinha percebido. Então, ela começa a se incomodar mais com a realidade que ela vai percebendo das coisas. E agora, a pessoa ela sabe, como a brincadeira que fizemos aqui, o Arnaldo sabe que tem alguma coisa a mais lá dentro. Por isso que eu estou buscando. Tem uma palestra? Vamos fazer. Tem uma aula? Não? Vamos participar. Tem uma meditação? Deixa eu fazer. Porque agora a pessoa está inquieta. Ela sabe que tem alguma coisa lá e ela está procurando isso. Usando as palavras de Teresa d'Ávila, o Senhor chama, né? Ela diz assim, o Senhor chama. Apesar das cobras e lagartos que tem dentro do castelo, o Senhor está chamando essa alma para ir mais a fundo. E esse é o relato. O castelo tem muita sujeira, principalmente ali no começo. Mas apesar dos insetos peçonhentos, muita sujeira, o Senhor lá na essência, lá o soberano, lá no fundo, lá na morada principal, ao centro do castelo, ele está te convidando para entrar. O que é esse convite? É o que nós estamos falando aqui. Eu sei que tem mais. Pô, eu aprendi a fazer uma meditação, né? Sabe aquele momento de ansiedade, principalmente quando a pessoa está no comecinho? Vocês já não estão mais no comecinho, precisam entender isso. Vocês já avançaram algumas moradas. Vocês sabiam disso? Vocês já avançaram. Mas quando a pessoa está no comecinho, vem aquela ansiedade, né? Eu percebo muito isso quando a pessoa entra os primeiros dias na Unidarma. Pô, é tanta coisa para aprender, é viagem astral, é projeção, é telepatia, é poder do subconsciente, é poder de manifestação, é visualização, segredo. É muito comum a pessoa falar assim, Cris, eu tô perdido, por onde eu começo? Por onde eu começo? É tanta coisa, a pessoa fica, né? Então, voltando às palavras de Teresa d'Ávila, o Senhor está chamando, ó, se aprofunda mais, tem mais coisa, dá um passinho a mais, entra mais. E ela até faz uma comparação. Antes da pessoa dar esse passo, ela era como um surdo-mudo. Agora, a pessoa ela é só muda, mas ela ainda não consegue falar. Por isso que ela sofre mais. É a comparação a analogia que ela faz. Porque o surdo e o surdo-mudo, que nasceu surdo-mudo, ele não ouve, consequentemente não sabe falar, porque ele não ouviu, então ele está num mundo onde a linguagem não existe. Agora, eu estou ouvindo, eu já percebi que existe a linguagem, mas eu não sei falar.
Então, por isso que sofre mais. Apesar de eu ter desenvolvido um sentido extra, agora eu consigo ouvir, mas eu não consigo falar. Antes eu não ouvia, então era uma coisa que meio que não fazia falta. Eu nem sabia que existia esse troço chamado linguagem. Agora eu escuto. Então o buscador no início, ele começa a perceber, nossa, tem tantos recursos. Cris Almeida fala desse negócio, poder do subconsciente, poder da mente. Nossa, existe tanto potencial, tanta capacidade, tanta coisa que a gente pode conhecer. Capacidade de manifestação. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Então vem aquele desejo de avançar, de dar um passo mais além. Então a pessoa que está nesse estágio, ela já está na segunda morada, no segundo cômodo. Então a voz chama. E o que seriam essas vozes, né? Essas vozes que nós estamos falando. Aí você avança aí no PDF. Vamos sempre ficar hoje na segunda morada, tá? Capítulo único, segunda morada. Então, na parte 3, no terceiro parágrafo, ela diz assim, ó. São as palavras que ouvimos de gente de bem, os sermões, os bons livros e muitas outras coisas por meio das quais Deus nos chama. São ainda as enfermidades, as tribulações e também certas verdades que Ele nos ensina quando estamos em oração. E de novo fazendo a tradução daquele texto antigo, medieval, escrito para freiras, nós pegamos a essência desse conteúdo, vamos aplicar para a nossa vida. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, esse convite para entrar na sua intimidade, para descobrir esse potencial oculto, esses convites sempre estão aí. Né? Por exemplo, lá no meu canal, lá do YouTube, né? Todo dia a gente vai fazendo, vai chamando, vai falando, autoconhecimento, poder pessoal, todo dia. Tem gente? Tem pessoas. Lá o meu canal, hoje, a realidade de agosto de 2022, tem 42 mil inscritos. Olha que bacana, 42 mil inscritos. Só que quando você compara com outros canais, por exemplo, eu vi hoje, tá? O canal do Felipe Neto, ou Nelipe Feto. Tem 44 milhões de inscritos. Então, 42 mil. Poxa, bacana, bastante gente. 42 mil é bastante gente. 42 mil pessoas. Mas comparado com 44 milhões de pessoas, né? Mas, de repente, desses 44 milhões que tava lá vendo o garoto espertinho, com o cabelo coloridinho, tomando banho numa banheira cheia de gelatina, de repente essa pessoa, por um acaso, acessa lá um vídeo do Cris Almeida sobre autoconhecimento. Ela nunca tinha ouvido falar disso. Ela estava acostumada com outras coisas, com um universo de entretenimento. Então de repente ela sai daquele grupo dos 44 milhões e cai ali no grupinho dos 42 mil. E ela começa a ouvir autoconhecimento, poder da mente, poder do subconsciente. Ela começa a se interessar, começa a ouvir, começa a perceber que isso tem algum valor. Então, utilizando de novo o texto aí de Teresa d'Ávila, o Senhor chama, ele vai chamando. E de vez em quando alguém consegue ouvir. E é desperto para essa realidade interior. E uma vez que você começa esse caminho, o que você tem que fazer? Aí a resposta, nós já falamos isso, você vai se lembrar, claro, tenho certeza. Nós já falamos isso tantas outras vezes. O que fazer? Perseverar. Ela, até usando a frase dela, a perseverança é o que mais importa aqui. Teresa d'Ávila falando, a perseverança é o mais importante. Porque você vai falhar muitas vezes, vai cair muitas vezes, não vai dar certo muitas vezes, você não vai entender muita coisa, você vai ficar confuso, você vai ser tentado a largar a mão de tudo. A perseverança é o que mais conta aqui. E agora, isso é muito bacana, uma vez que você começa a dar esses primeiros passos,
Agora, a sua sensibilidade está mais apurada. Disso você não tenha dúvida. Ainda no parágrafo 3, né? No parágrafo 3, se você tiver com o PDF, tem uma partezinha no parágrafo 3 da segunda morada, ela diz assim, ó. Os golpes e a artilharia do inimigo são tão intensos que a alma não pode deixar de ouvi-los. É muita informação, né? Muito estímulo, principalmente no mundo de hoje, internet, comunicação, rede social, é muita coisa. Claro, estamos usando a linguagem religiosa dela. Os demônios nos tentam com essas cobras, que são os prazeres do mundo, fazendo-nos acreditar que são quase eternos, esses demônios. O que seriam esses demônios aqui para nós, né? O demônio aqui, para nossa interpretação, para nosso entendimento do texto, é tudo aquilo que afasta você de mergulhar no autoconhecimento. É toda distração. É todo estímulo que te tira desse caminho de você ter acesso ao seu potencial interno, a esse diamante maravilhoso que está aí oculto dentro de você. Então, por exemplo, um exemplo prático de um demônio. Você fala assim, eu vou começar a estudar Unidharma. Me matriculei na Unidharma, fiz aqui a minha matrícula, vou levar isso aqui a sério, porque Unidharma parece uma coisa bacana, vou investir nisso aqui. E você sabe, a proposta da Unidharma é um projeto para a vida toda. A gente quer que você entre hoje na Unidharma e até o dia que o Cris Armeida estiver bem velhinho, a ideia é a gente estar aqui com a Unidharma. É um projeto de vida. Aí você fala, não, eu vou estudar Unidharma, tal, beleza. Toda quinta-feira vou participar das aulas ao vivo. Aí chega a quinta-feira, você está chegando do trabalho e tal. Aí dá uma preguiça. Nossa, mas hoje eu estou cansado. Depois fica gravado mesmo, depois eu assisto. Isso é o demônio. Claro, pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou atualizando o texto, né? O que seria esse tal do demônio? Demônio é tudo aquilo que te afasta do teu propósito de acessar esse poder interno. Ou você fala assim, não, eu baixei aqui a mentalização da semana, que o Cris Armeida coloca lá no Unidharma todo domingo, ou não precisa nem ser a mentalização da semana, você fala assim, vou praticar meditação. Todo dia eu vou fazer uma meditação depois do almoço, vou reservar ali 15 minutos, vai ser a minha meditação, beleza. Ou à noite, quando eu chegar, tal hora, enfim, horário X. Aí você vai praticar, aí você, bom, tá quase na hora da meditação, vou praticar. Aí você entra ali na rede social, aí vê a foto de um, a foto de outro, aí entra uma conversa, estão falando mal do Lula, estão falando mal do Bolsonaro, aí você já digita lá, começa uma conversa, quando você vê, passou meia hora, 1 hora, 2 horas, seu tempo de meditação foi para o espaço, aí a mulher chama, tem que tomar banho, chega as crianças e tal, pronto, acabou, agora é só amanhã. Então isso é o demônio, entendeu? Tirou você tinha aquele propósito. E ela diz, os demônios são ávidos, eles estão fazendo de tudo para tirar você desse caminho. Gente, é assim que a gente tem que ler esses textos, viu? Eu acho que eu já fui bem claro na aula número 1, que a gente está usando o texto de uma terminologia religiosa, mas você precisa atualizar isso para a sua vida, que ela disse isso naquele contexto, para aquelas pessoas, naquela situação, ok, eu até expliquei, quem está falando, para quem está falando, qual é a circunstância, então a gente atualiza. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidharma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal.
Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.